A grande mídia é o braço de comunicação do governo, e quando os políticos querem nos fazer crer em alguma coisa, usam um poderoso método de manipulação. Mas então, como funcionam os métodos de convencimento da opinião pública? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Incrível como a mídia consegue convencer a opinião da maioria das pessoas até hoje, apesar do recente fenômeno de descentralização da produção e transmissão de informação, graças à popularização da internet. Sabemos que a influência da mídia sobre o povo existe há muito tempo, desde quando os meios de comunicação passaram a ter alcance em massa, com a popularização do rádio e da televisão. Acontece que, na prática, é que existe um conluio entre a grande mídia com o Estado, já que a grande mídia é o braço de comunicação e doutrinação do governo. E os políticos, muitas vezes, influenciam na atuação dos grandes jornais. Não é difícil o Estado aparelhar grandes veículos de comunicação, já que ele pode fazer todas as leis necessárias para regulamentar o setor, além de financiar as empresas de comunicação. Afinal, se olharmos para as ditaduras mais autoritárias do passado, como na Alemanha de Hitler, podemos ver que rádio e cinema eram grandes ferramentas do regime para disseminar a propaganda do governo na mente dos alemães. E toda a imprensa e os meios de comunicação eram controlados pelo Estado. Temos, então, evidências sólidas, ao olharmos para o passado, de que nos mostram o grande perigo do controle da imprensa por governos. Além da Alemanha nazista, os exemplos são fartos. Todo o bloco socialista, Cuba, Itália fascista e, no limite, mesmo as democracias modernas. Uma ótima estratégia do governo junto à grande mídia para manipular a opinião pública é criar medo no público. Ou seja, atingir aquela camada pouco racional do ser humano que nos faz agir pela emoção. Assim, os governos conseguem implementar ideias que muitas vezes podem parecer absurdas ou precipitadas, mas que fazem o grande público aceitá-las, já que estão dominados pelo medo, e acabam pedindo por mais intervenção do governo em suas vidas. Quando o governo quer, por exemplo, fazer uma guerra, ele precisa primeiro convencer a opinião pública para conseguir fazer algo tão impopular e cruel. E para isso, uma técnica é criar um grande inimigo, algo que cause medo e raiva nas pessoas. Um exemplo foi a invasão do Iraque em 2003, realizada pela administração do governo de George W. Bush, que só foi possível graças a uma massiva propaganda de terrorismo que ameaçava o povo americano e que o presidente do Iraque, Saddam Hussein, teria poderosas armas de destruição em massa, o que depois se provou completamente falso. Claro que com tanta repetição dessa propaganda por todos os grandes veículos de comunicação, juntamente com o governo, o povo foi aceitando essa nova verdade passivamente. E assim o presidente Bush conseguiu criar uma nova guerra praticamente sem resistência por parte da população americana. E esse é um exemplo perfeito sobre como funciona a engenharia da opinião pública. A obediência cega às autoridades se tornou possível graças a esse processo de manipulação da mente das massas. Isso sem contar o sistema de ensino estatal, que tem o mesmo objetivo: legitimar o Estado e suas políticas. Pessoas nem sabem muito sobre o assunto que está sendo falado na mídia, porque nunca o estudaram. Passaram a aceitar as novas mensagens vindas dos principais jornais como verdades pré-estabelecidas. A verdade é que a maioria das pessoas são guiadas pelo medo e parecem não ter a capacidade de raciocinar antes de tomar suas atitudes ou formar suas próprias opiniões. Fica mais fácil para o governo realizar algo que já é ansiado pelo público. Ele não irá se comprometer mesmo. Por isso, então, que a estratégia da propaganda mediática que consiga moldar o psicológico das pessoas se encaixa como uma luva nesse processo de convencimento da opinião pública para a implementação de uma nova política, a princípio impopular. Um exemplo interessante de como o medo controla as pessoas e se dissemina em massa facilmente aconteceu nos Estados Unidos, na década de 1930. Um prestigiado ator, escritor e produtor chamado Orson Welles leu numa transmissão de rádio um capítulo do romance A Guerra dos Mundos, do autor H.G. Wells, em um programa de rádio da estação CBS de Nova York. No capítulo que era lido, era relatada uma invasão alienígena da Terra. E como a linguagem usada na narração não era a original do livro, sendo uma linguagem de cunho jornalístico e adaptada para o rádio,
Isso fez com que uma grande multidão acreditasse que a invasão era real, o que causou pânico geral. Muitas pessoas tentaram sair da cidade, isso chegou a causar grandes congestionamentos no trânsito. E tudo isso por causa de uma transmissão na rádio de uma leitura de um livro de ficção. Faz parte da psicologia humana gostar de se sentir acolhido e aceito. Assim, quando a grande mídia impõe, através dos métodos de manipulação, uma nova opinião a ser aceita, muitas vezes com o embasamento de amiguinhos pseudocientistas, cujo trabalho é de confirmar a narrativa da mídia e dos políticos, isso facilita muito o processo de aceitação dessa nova narrativa. Portanto, fica mais fácil para as pessoas se sentirem confortáveis em apenas se conformar com essas novas narrativas, sem se sentirem instigadas a pensar ou questionar sua veracidade. Seguir a manada se torna algo conveniente e politicamente correto. Elas acabam se sentindo seguras em apenas acreditar no que é dito, já que tantos especialistas no assunto, alguns respeitados em seu campo de atuação, estão concordando com aquela mesma informação. É como nos disse Walter Lippmann, para serem adequadas, as opiniões devem ser organizadas para a imprensa e não pela imprensa. Ou seja, as opiniões a serem colocadas com uma nova verdade serão pré-selecionadas com esse propósito. Hoje em dia, ainda temos que lidar com checadores oficiais de fatos, que podem ser usados pelos próprios meios de comunicação e pelo governo para favorecer suas narrativas, o que é algo bastante perigoso para uma sociedade que almeja liberdade. Esses checadores podem trabalhar de forma a rotular como fake algumas verdades inconvenientes para a elite e para os políticos. E, no final das contas, não são muito diferentes dos comitês de censura da antiga União Soviética, por exemplo. O Comitê Soviético procurava informações consideradas perigosas na ótica do ditador Joseph Stalin, que visava controlar o tipo de informação que poderia circular no país. Na época de Stalin, as pessoas que propagavam e defendiam ideias que eram vistas como hostis ao dogma comunista e aos interesses do próprio Stalin eram perseguidas, difamadas, consideradas inimigas do povo e vistas como altamente subversivas. Não estamos tão distante disso, já que indivíduos que se contrapõem às narrativas propagandeadas pelo atual status quo dominante e seus tecnocratas também sofreram, sobretudo nos últimos anos, difamações, ridicularizações e passaram por processos de silenciamento e descredibilização em muitos países ocidentais, como Canadá, Austrália, Estados Unidos e até aqui mesmo no Brasil. Não entraremos em detalhes sobre isso, mas acreditamos que todos saibam do que estamos falando, já que médicos reconhecidos foram ignorados, silenciados, ridicularizados e até ameaçados apenas por fazer perguntas demais. Chega-se à conclusão, então, que todo esse processo de criação de narrativas oficiais fabricadas para convencer a opinião pública, que ao final tem o objetivo maligno de fazer o povo clamar por mais governo, é de escala industrial, no sentido de ser algo massivamente propagado por toda a sociedade de forma sistemática. Essa dinâmica é fruto de um elaborado processo de engenharia social com métodos que atuam de forma eficiente na psique humana, fazendo pessoas abandonarem a razão e o bom senso para aceitarem sem resistência as novas ideias, já que estão manipuladas pelo medo, seja da doença, seja de morte, seja de não serem aceitas pela maioria da população. Isso sem falar dos métodos utilizados contra os opositores. Assassinato de reputação, com rótulos perversos para ridicularizar a pessoa em um claro ataque ad hominem, do tipo negacionista da ciência, conspiracionista, terraplanista, ou então táticas perversas para causar sua demissão ou perda de prestígio que pode resultar em diminuição do salário, corte de financiamentos e outras consequências. Caso queira entender mais o modus operandi da grande mídia e seus métodos, assista agora o vídeo aqui do Visão Libertária intitulado They Live e a Manipulação Midiática. O link segue na descrição. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Amazônia Livre e narrado por Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe esse vídeo na sua rede social. Se você quer ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever aqui embaixo e depois no ícone da campainha. Até a próxima!